primeiro livro escrito por Moshe, né? O primeiro livro escrito por Moisés, que é o livro de Jó, no seu capítulo 42 e o versículo 5, né? Foi o primeiro livro escrito por Moisés, porque Moisés, quando ele se converteu, depois que ele casou, o seu sogro Jetro evangelizou ele, né? Ele foi conhecendo os costumes judaicos, porque ele cresceu no Egito, mesmo ele sendo judeu, e ele foi aprendendo sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. E o seu sogro, a primeira história que foi falar para ele foi de Jó, e ele registrou isso. Jó, capítulo 42, o versículo 5, no hebraico vai estar escrito assim: Leshema ozen shemai takar, veatá reini raitekar, com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas hoje os meus olhos o contemplam. Amém? O irmão pode se sentar, dar uma salva de palmas para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O livro de Jó é um livro que a gente aprende muito. Eu, na minha caminhada, no começo da minha caminhada, eu aprendi muito. E hoje, né, 27 anos no Evangelho, eu ainda tenho aprendido através do livro de Jó, sobre a sua história. Porque Jó, nesse capítulo que nós lemos, capítulo 42, versículo 5, ele vai falar algo que ele não tinha conhecido. Por mais que ele adorava a Deus, por mais que ele oferecia sacrifício numa época que não existia sacerdócio, mas ele sacrificava, ele orava pelos seus filhos e se dedicava a Deus, mas ele não conhecia Deus como ele conheceu depois que ele escreveu esse capítulo. E muitas vezes nós estamos na igreja há tanto tempo, falamos de Deus, pregamos sobre Deus, mas na verdade não andamos com Deus e nem conhecemos o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A história de Jó é uma história interessante, porque nós temos que entender o porquê muitas vezes na nossa vida nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldade e muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos firmes na presença de Deus, estamos orando, estamos jejuando, assim como Jó, nós não perdemos culto, cuidamos dos nossos filhos e da nossa filha, das nossas filhas e trazemos para a igreja a nossa família, buscamos a presença de Deus e às vezes passamos por lutas e dificuldades e perguntamos a Deus o porquê. Por que, Senhor? Por que eu tenho passado por isso se eu estou na Tua presença, Jesus? Eu vejo pessoas aí fora que dá a aparência que são tão abençoados, tudo que eles fazem dá certo, eles prosperam, eles enriquecem, eles crescem, e eu na Tua presença parece que as coisas não andam. O que acontece? E nós não sabemos decifrar o trabalhar de Deus em nossa vida, e Deus quer nos ensinar. E o interessante, para nós entendermos isso, nós temos que entender um pouco daquele que nos odeia. Nós temos que entender um pouco daquele que procura nossa destruição, para nós entendermos muitas vezes o processo que nós passamos. A Bíblia vai dizer, o próprio Ezequiel, vai dizer lá no seu capítulo 28 e o versículo 13 a seguir, ele vai dizer sobre uma pessoa, de alguém que foi criado, de um ser majestoso que foi criado. E ele vai dizer assim: estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas o cobriam, o carbúnculo, o topázio, o ônix, a turquesa, a esmeralda, o jaspe, o rubi. O engate no seu peito era feito de ouro. As obras dos pífaros e tambores, que são instrumentos de adoração, que são instrumento de louvor, foi preparado no dia em que foste criado. Tu eras um querubim da guarda ungida de Deus, e tinha o poder de andar sobre as pedras afogueadas. Tu eras o sinete da perfeição, até que um dia se achou iniquidade no seu coração. Isaías, no capítulo 14, o versículo 12, também vai falar sobre ele, que vai dizer: como caíste do céu, ó filha da alva,
como foste lançado por terra. Tu que deleitava as nações e dizia no seu coração: subirei no mais alto e exaltarei o meu trono no monte da congregação, e do lado da banda do norte me assentarei. E subirei o mais alto das nuvens do céu, e serei semelhante ao Altíssimo. Vai falar de um ser que foi criado com amor, com poder e autoridade no céu, mas não valorizou. E por causa disso, ele se levantou contra a coroa da criação que Deus vai fazer depois. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 1, vai dizer: e no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra, e dá um ponto final. Você vai ver na sua Bíblia que não existe uma vírgula, nem um ponto e vírgula para dar continuação. Deus criou os céus, no plural, e criou a terra. Porque além desse céu que nós enxergamos, há outros céus. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua segunda carta, no capítulo 12 a Coríntios, ele vai dizer que conheceu um homem, esse homem era ele, que há 14 anos atrás, que não sabia se foi pelo corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céu e viu coisas tremendas. Deus, ele vai criar os céus, e primeiro ele cria os céus e depois ele cria a terra, mas quando ele cria a terra, ele não vai criar o ser humano, ele não vai criar os animais. A Bíblia vai dizer, e vai ser claro, ele criou os céus e criou a terra. Os Salmos 33 e o verso 6 vai dizer que com um sopro de sua boca, Deus habita os céus, e ele criou a terra. E tudo que o nosso Deus faz é perfeito. Nada que Deus faz é imperfeito. Nada que Deus faz fica faltando, fica incompleto. Tudo o que Deus põe a mão é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se ele criou a terra em perfeição, do jeito que era para ser criado e com aquilo que estava na terra também. E criou os céus e habitou os céus. E ele vai com o sopro da sua boca criar os seres celestiais, e existe 9 na hierarquia angelical, desde o anjo, que é o anjo mensageiro, até os serafins, que Isaías viu no capítulo 6, um olhando para o outro e dizendo: Kadosh, Kadosh Adonai, Kadosh Adonai Tsavaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Então ele cria todos os seres celestiais, mas um ele faz em especial, como eu falei em Ezequiel, que ele vai usar o exemplo de Tiro e Sidom, mas ele está falando do próprio Lúcifer, do próprio Satanás. Deus vai criar um ser tão belo, tão poderoso, tão especial, e creio eu que era aqui na terra que ele preparava o louvor e a adoração, porque as obras dos pífaros e dos tambores foram criadas no dia em que ele foi feito. Então era aqui, porque Isaías no capítulo 14 vai dizer que ele queria subir. Eu imagino que ele se achava tão poderoso, tão majestoso, tão belo, ele pensou: eu também quero ser Deus. E quando ele vinha ensaiar os anjos do Senhor para adorar, ele influenciava os anjos a se levantarem contra o Criador. E o interessante é que o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe, conhece todas as coisas, mas Deus deu livre arbítrio. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Nós servimos a Deus porque Ele mostrou o seu plano de salvação para nós, e pela misericórdia do Espírito Santo nós aceitamos este plano. Estamos lutando contra o nosso eu, contra a nossa carne todos os dias, pedindo muitas vezes o auxílio do Espírito Santo para nós prosseguirmos esse caminho que é difícil, mas nós queremos seguir porque nós queremos ir para o céu, aleluia. Mas é uma escolha sua. E Deus foi deixando até aonde ia.
E quando chegou o momento, houve-se batalha no céu. Apocalipse 12 vai falar números. Moisés vai escrever em Números, se eu não me engano, 14, 21. Ele vai dizer sobre o livro das guerras. Esse livro não está na Bíblia, está na Torá, está no Tanar. E vai falar sobre essa guerra que houve no céu. E o inimigo e a terça parte dos anjos de Deus caíram aqui na terra. E eles caíram, foram derrotados por Deus. Aí agora nós vamos ver uma terra incompleta devido à sua queda, devido à sua destruição, e um céu praticamente vazio, um céu incompleto. E eu imagino a tristeza no coração de Deus, porque aquele ser foi criado para louvar, aquele ser foi criado para adorar a Deus junto com os anjos, mas em vez disso ele influenciou aqueles anjos a se levantar contra a criatura. E houve-se um silêncio no céu, mas no versículo 2, Deus vai retomar a construção na terra, aleluia. Porque vai falar, a terra era sem forma e vazia, depois da queda. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre o abismo. E Deus falou, haja luz. E houve-se luz, e viu Deus que era bom, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso os anjos contemplando, tudo isso o inimigo das nossas almas contemplando a retomada da criação. Aí vai continuar. E Deus ele vai criar uma expansão no meio das águas, e vai fazer algo sobrenatural, que quando ele cria aquela expansão, ou alguma tradução como a minha diz, domo, vai fazer uma separação entre as águas, e as águas vai ficar parada no alto, e Deus viu que era bom, e vai chamar aquilo de céu. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do terceiro dia, Deus vai dar ordem às águas se ajuntarem debaixo do céu, e que surgisse uma porção seca, e assim houve. E ainda dá ordem para a porção seca que surgisse relvas, árvores frutíferas conforme a sua semente, e fosse se multiplicando, e assim houve. No quarto dia nós vamos ver Deus novamente dar ordem. Deus ele vai criar os luminares para as estações dos dias, meses e anos. Deus vai criar 2 luminares, o maior para governar o dia, que ele dá o nome de sol, e o menor para governar a noite, que ele dá o nome de lua, e também as estrelas. No quinto dia, Deus vai olhar para o céu e vai dar ordem para criar aves conforme a sua espécie se multiplicasse. Vai olhar para o mar e vai dar ordem para que criasse todo tipo de espécie marinha e se multiplicasse, e assim houve, e todos eles vendo. Mas aí no sexto dia, Deus vai olhar para a terra e vai dizer que haja bestas feras, bestas domesticadas, animais, répteis conforme a sua espécie, e se multiplique. Mas até aí, os anjos já estavam acostumados a ver a retomada da criação, o tamanho do poder de Deus, tudo no haja, tudo no faça e acontecendo. Mas aí eles vão olhar algo que eles não tinham visto antes. Eles vão ver o próprio Deus descer na terra. E Deus, ele vai olhar para o Espírito Santo e para Jesus, o Filho, porque a nossa Bíblia não fala no singular, mas no plural, vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, aleluia. Por mais que hoje nós temos a imagem distorcida, como diz o apóstolo Paulo, que é a imagem refletida no latão ou no bronze polido, que nós não conseguimos enxergar direito, mas nós continuamos sendo a imagem de Deus, mesmo através do pecado, aleluia. E eles vão ver Deus descer. E quando eles olham Deus descer na sua criação, eles vão estar junto, o inimigo vai estar junto, os anjos que se rebelou vai estar junto,
E eles vão ver Deus se ajoelhar, porque para mexer no barro, para mexer no chão, você precisa se abaixar. Aí eles veem o próprio Deus, o soberano, se abaixar e começar a mexer no barro, a sujar as mãos. E ele vai modelando aquele boneco e vai dando forma. Eu imagino que cada parte que ele vai criando, ele olha para o Espírito Santo, ele olha para o Filho, alegria no coração deles, porque eles sabiam que estava sendo criado. E ele foi modelando, e os anjos caídos olhando aquilo, ficaram pasmos. E quando ficou pronto, eles olharam para aquela imagem, olharam para Deus, e deve ter pensado, não é possível, ele se parece com Deus. O que é isso? Porque os anjos não se parecem com Deus. Por mais que a gente vê na Bíblia que são belos, aqui quando eles se materializam para falar com o homem, eles vão se materializar com a aparência do homem, mas eles não têm a aparência de Deus. Mas nós temos, porque a Bíblia vai falar que só o homem tem a aparência de Deus, só o homem que se parece com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás, ele vai pegar uma ira, porque ele vai olhar para aquele boneco e vai falar, mas eu queria ser semelhante ao Altíssimo, eu queria ser igual a ele, ter a imagem dele, ter o poder dele, ser Deus como ele, mas eu não consegui. E ficar olhando, e eu imagino que Deus deve ter olhado para ele e falado assim, olha, eu te dei tudo, eu te dei a oportunidade, eu criei você com pedras preciosas, te dei poder, te dei autoridade, e você não valorizou, você não me respeitou, você se levantou contra mim. Mas agora eu vou criar um ser feito do barro, humilde, frágil, fraco, sensível. Porém, dentro deste vaso, dentro deste ser simples, feito do barro, da terra, da matéria daqui da terra, eu vou colocar algo sobrenatural, aleluia. E a primeira coisa que Deus vai colocar naquele homem que foi moldado por ele, é a adoração. Porque o inimigo, ele foi criado para adorar a Deus, e Deus se alegrava quando ele adorava, mas agora ele não poderia adorar mais. Deus vai retirar essa unção dele e vai dar para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes você fala, eu não vou cantar porque eu não sei cantar, eu canto feio. Eu vou dizer uma coisa, não cante, adore. Porque o que tem dentro de você não era seu, era dele, mas Deus te deu, e você adore da maneira que você sabe adorar, que o importante é o que vem do coração, porque tem muitas pessoas que louvam com os lábios, mas o coração não está em Deus, aleluia, o coração está longe. É como diz em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 27 a seguir, que vai falar da igreja de Sardes, que vai falar, tem aparência de vivo, mas está morto, aleluia. E às vezes tem pessoa que não canta tão bonito como eu, porque eu também não canto bonito, mas no meu coração está a sinceridade de louvar a Deus, porque quando eu abro a boca para louvar, eu estou louvando para agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai tirar dele e vai colocar no homem, e agora vai faltar algo, porque até então aquele homem não tinha vida. Aí Deus vai chegar, e a Bíblia diz que Ele vai soprar nas narinas do boneco, nas narinas do homem, da sua criação. E quando Deus vai soprar, irmãos, aquilo que está dentro de Deus, sai e parte para dentro do homem. O que está dentro de mim, o que está dentro de você, veio de dentro de Deus, aleluia. Por isso que não entende, mas eu e você entende, porque o que está dentro de você entra em contato com Deus, porque veio dele, aleluia. Se você quer dar uma salva de palmas e glória,
enchendo, está dizendo: exalta o nome do Senhor, glorifica, porque o Espírito Santo se encontra aqui, aleluias. E aquele homem então, ele vai abrir os olhos, o inimigo vai olhar e vai focar e vai dizer: eu vou provar para Deus, que foi o maior erro foi ter criado ele não merece, ele foi feito do barro, eu tinha que ser especial e não ele, e eu vou provar para Deus. Deus, ele vai olhar para Cristo, seu Filho, para o Espírito Santo e vai dizer: essa aqui é a nossa obra-prima, essa aqui é a coroa da criação, porque tudo que Deus fez é belo, tudo que Deus fez é maravilhoso, mas eu e você somos a coroa da criação, aleluia. E ele olhou e falou: não, eu vou roubar essa coroa, eu vou tomar essa coroa de Deus e vou colocar em mim. Ele sonda no Éden, faz com que o homem caia. E a Bíblia diz que quando o homem cai, veio a morte, por causa do pecado. A Bíblia vai dizer em Gênesis 3,18, que quando o homem peca, a terra vai surgir espinhos e abrolhos, algumas traduções espinhos e cardo, dá a entender que não tinha espinhos, tudo era belo, tudo era lindo, para que espinho? Mas nasceu espinhos. Satanás então diz: eu tomei a coroa de Deus, a coroa da criação agora é minha, está sobre a minha cabeça, e eu vou dominar. E ele tem dominado. Por mais que o homem tenha se esforçado, ele tem feito que o homem caísse. Muitos reis que buscaram a Deus e no final acabaram caindo. Muitos homens de Deus que foram até certa altura e caíram, pela investida dele, pelo poder dele. Mas aí a Bíblia vai dizer que vem o Filho, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem e prega o seu evangelho, fala para as pessoas, para a humanidade, que vai existir agora uma nova aliança. A velha aliança vai se passar, porque o homem não vai conseguir cumprir a velha aliança, porque são 613 leis, não só somente 10 mandamentos, mas 613 leis, e o homem não conseguia cumprir. O homem estava perdido no pecado, o homem já estava julgado para as trevas, mas Jesus falou: não, eu vou morrer pelo homem, eu vou me sacrificar. E quando Jesus veio apresentando um plano de salvação, uma nova aliança, que pegam Jesus e vai dizer que ele vai levar várias chicotadas, e o interessante é que os condenados levavam uma quarentena de chicotada, 40 menos uma, ou seja, 39. Mas quando chega em Jesus é diferente, porque o que Jesus tinha que passar por nós era muito maior do que qualquer condenado passava. Porque vai dizer que quando os soldados batiam com o chicote normal, ia 1, 2, 3, 30, quando ia chegando perto das 39, eles paravam e trocavam o chicote e continuavam. Perto das 39 parava, pegava outro chicote até chegar na azorrague. E eu creio que muitos sabem sobre a azorrague, que é aquele chicote com tiras de couro, que tinha pedaços de osso amolado, e aonde batia, aquilo cravava na pele, no couro, e o soldado puxava e saía pedaço da pele. E eles foram batendo em Jesus. Jesus não aguenta ficar em pé de tão fraco que ele está, ele se ajoelha, ele cai, mas não murmura, não chora, não grita, mas calado, como ovelha muda que foi levada ao matadouro, como diz o profeta Isaías. E eu imagino que quando ele cai, eles batem com chicote no rosto, na cabeça de Jesus. E por fim, quando Jesus está todo ferido, cheio de cortes e machucado, não aguentando mais ficar em pé, eles começam a zombar e dizendo: olha, falaram que este homem é rei. Eles estavam sendo usados por Satanás, mas não sabia que Satanás estava sendo usado por Deus. Porque eles começaram a dizer: este homem é rei, e prepararam um manto da cor carmesim, a mesma cor que o próprio Senhor falou para Moisés fazer na tenda, e colocaram o manto sobre ele. E quando colocaram o manto sobre ele, disseram: olha, mas falta um item. Nós precisamos fazer uma coroa para este rei. E a Bíblia vai dizer que eles fazem uma coroa de espinhos,
Gênesis 3,18 vai dizer que quando o homem cai, quando o homem peca, espinhos e abrolhos nascem na terra. Fruto do pecado, da condenação do homem. Foi aonde Satanás tomou a coroa de Deus. Mas na hora que os soldados fazem uma coroa de espinho e vai colocar sobre a cabeça de Jesus, sem saber, eles estavam dizendo: este homem, ele é rei na terra, mas ele também é rei no céu. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E vai dizer: olha, eu assumo a bronca da humanidade, eu assumo o pecado da humanidade, a coroa da criação, mesmo sendo espinho, mesmo sendo pecado, mesmo me levando à condenação, mas eu aceito ela por amor ao homem. Aleluia! Ele é rei. Pastor, mas o que tem a ver com Jó? Nós vamos chegar lá, para você entender o que Jó passou. Aí nós vemos Jó, no seu capítulo 1, a partir do versículo 6, vai dizer que os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor. E veio Satanás entre eles, e disse Deus: de onde tu vens, Satanás? E Satanás responde ao Senhor: de rodear a terra e passear sobre ela. E disse Deus a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Pois não há na terra homem semelhante como ele, homem justo, sincero, que se desvia do mal e temente a Deus. E Satanás vai responder ao Senhor: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não tens um cercado de bens? Abençoada a obra das tuas mãos, e abençoado a sua casa e o seu gado. Tudo que ele põe a mão é abençoado. Mas toca em tudo que ele tem, porque eu conheço o homem. Eu conheço. Toque em tudo que ele tem e verás que ele blasfemará diante da tua face. Aí Deus se encontra numa situação. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, como eu falei. Ele sabe, conhece todas as coisas. Ele sabia o futuro de Jó e o que passava no coração de Jó, porque ele mesmo testemunhou. Só que os anjos não são oniscientes, nem onipotente, nem onipresente. Satanás, por mais poderoso que ele não é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não é. E nem os anjos. Se Deus falasse assim: não toca em Jó, Satanás virava para os anjos e diria: está vendo? Ele não dá o livre-arbítrio não, ele é um Deus ditador. E poderia influenciar uma das coisas. E Deus queria provar para Satanás, para os anjos caídos e para os anjos do céu, que Jó adorava ele não por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra experiência que Jó nunca tinha andado com Deus. Aleluia. E muitas vezes nós passamos por luta, como eu falei no começo, e se perguntamos a Deus o porquê. É porque muitas vezes o inimigo das nossas almas está falando o seu nome para Deus e dizendo: olha, ele só está na igreja, ele só está te adorando porque o Senhor tem abençoado ele. Mas toca. E Deus vai provar para ele quer provar, vai falar assim: não, mas o irmão tal, a irmã tal me adora por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu posso dar. Só que muitas vezes as pessoas, a primeira coisa quando perde o emprego, já desanima de vir para a igreja. Perde o carro, desanima de vir para a igreja. E começa a olhar o mundo, fraquejar, e tem pessoas que é o contrário, pastor. Eu já vi pessoas que chegam na igreja e não tem nada. Vem na chuva, no frio, vem a pé, com guarda-chuvinho. Aí Deus abençoa. Ele tem um carro, começa a ganhar bem. Aí ele não vai para o culto, por causa que ele quer passear com a esposa e com os filhos no dia do culto. Aí às vezes ele fala: não, hoje eu estou com pouca gasolina, mas ele poderia ir a pé. Mas ele não vai mais a pé porque ele não gosta mais de andar a pé, ele só anda se for de carro. E o inimigo está falando assim: está vendo, Deus, eu não falei que ele te adorava por aquilo que você dava? Nós temos que provar para o inimigo, irmãos, que nós adoramos a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode dar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por aquilo que ele pode dar, ele já deu. Sabe o que foi? A vida dele por mim, por você. O importante, glória, mais
importante Ele deu, a salvação, porque nós estávamos perdidos aí fora, nós estávamos condenados, mas o sacrifício de Jesus Cristo nos resgatou e nos deu uma oportunidade de uma eternidade com Ele, aleluia. Deus vai falar, desce, faça, mas não toca na sua vida. E Ele vem, e a primeira coisa que o inimigo toca na vida de um crente, porque ele conhece o crente, é no material. Porque Jó tinha 500 juntas de boi, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, fora os seus criados, e 10 filhos abençoados. E a Bíblia vai relatar que os filhos eram tão unidos, e hoje em dia é difícil isso, mas os 10 filhos tão unidos, tão abençoados, que ele se reunia na casa do mais velho, e ali fazia o almoço, fazia a janta, se confraternizava junto com o pai e com os criados e amigos. Era abençoado. Mas quando o inimigo vem, ele vai tocar no material, porque vai dizer que um servo de Jó vai até ele e vai dizer, olha Jó, nós estávamos no campo, e os sabeus, que era o povo vizinho, os sabeus vieram, roubaram os seus bois, os jumentos, mataram todos os seus servos e sobrou só eu para contar a fofoca, só eu para contar a notícia, e o resto morreu tudo. Eu imagino que o inimigo olhou para Deus e falou assim, presta atenção, que agora ele vai blasfemar, porque eu conheço o homem perdeu, começou a mexer nos bens dele, ele já começa a murmurar, presta atenção. Mas aí Jó ficou quieto. Como Jó ficou quieto, veio o segundo e vai dizer assim, Jó, é o seguinte, veio o fogo do céu e consumiu as suas 7.000 ovelhas, morreu tudo. E o inimigo vai falar assim, Deus, olha, ele perdeu as juntas de boi e jumento, ele perdeu as 7.000 ovelhas, ele está perdendo os bens, ele está ficando zerado, ele está ficando sem nada, ele vai murmurar, mas Jó quieto. Aí vem a terceira notícia, Jó, é o seguinte, nós estávamos no campo, e veio os caldeus, outro povo vizinho, e os caldeus vieram, e roubaram os seus camelos, e mataram os seus servos, só sobrou eu para dar notícia. O inimigo vai falar, Deus, agora ele vai murmurar, agora ele vai blasfemar, porque ele zerou, ele perdeu tudo, ele era rico, perdeu tudo que ele tinha, e perdeu o seu servo, mas Jó quieto. E o inimigo fica indignado com aquilo, porque ele não se conforma quando ele começa a se levantar contra nós, e nós continuamos glorificando a Deus. Ele não se conforma quando ele vai tocando naquilo que a gente tem, e nós continuamos vindo para a igreja, levantamos a nossa mão e falamos, exaltado é o nome do Senhor. Ele não se conforma, porque ele quer ver um crente caído, ele quer ver o crente cabeça baixa, ele quer ver o crente chorando, o crente querendo desviar, o crente murmurando, reclamando. Ele quer ver isso, mas ele não viu isso em Jó. Aí vem a quarta e última notícia, a pior de todas. Vem um servo e disse, Jó, tem uma notícia muito triste. Ele deve ter pensado, mas eu já perdi tudo, o que eu vou perder? Já perdi todos os meus bens, eu não tenho mais de onde tirar. Não, Jó, é o seguinte, os seus filhos, como de costume, eu acho que quando falou seus filhos, o coração já começou a acelerar, né? Os seus filhos, como de costume, se ajuntaram na casa, e veio um grande vento, e esse vento derrubou a casa, e os seus 10 filhos morreram. Fico imaginando, para uma mãe, para um pai, perder um filho é muito difícil. Eu que já fui fazer culto fúnebre, o pastor também já deve ter feito, você não tem nem o que falar para a pessoa. Não adianta você falar, não adianta você pregar, a única coisa que você vai fazer é abraçar a pessoa e deixar a pessoa chorar, porque é só o Espírito Santo que vai consolar numa hora dessa. Agora imagine perder 10 filhos de uma vez só, num dia perder os bens, e de repente os seus 10 filhos, que ele tanto orou por eles, tanto sacrifício que ele fez para Deus. A Bíblia vai dizer que ele vai rasgar as vestes, e quando ele rasga as vestes, sinal de humilhação. O interessante é que o inimigo vai olhar para Deus e vai falar assim, olha, agora ele vai murmurar, porque até então ele não fez ação nenhuma, mas agora ele rasgou as vestes, eu estou vendo algo diferente nele, ele vai murmurar. Presta atenção, Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai rapar a cabeça, e quando ele rapa a cabeça, sinal de humilhação, o inimigo vai falar, se prepara, Deus, que agora eu vou te provar que o homem só louva e adora o Senhor por aquilo que o Senhor pode dar, não pelo aquilo que o Senhor é. Aí ele vai ajoelhar.
quando ele vai ajoelhar e vai abrir a boca, Deus vai falar, presta atenção. E ele vai abrir a boca e vai dizer, nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei. Deus. Será que na hora da prova você tem coragem de abrir a boca e dizer, bendito seja o nome do Senhor? Tudo está dando errado, mas louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí vem o capítulo 2. O capítulo 2, de novo, Satanás vem se apresentar junto com os anjos, chegando até o Senhor, e mais uma vez o Senhor vai ter um diálogo com ele, dizendo, olha, de onde tu vens? Ele de rodear a terra e passear sobre ela. Está vendo? Você me fez atentar sobre ele, mas você observou ele, ele continua reto, sincero, se desviando do mal e temente a Deus. Aí o inimigo que não é feliz com as nossas conquistas, daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos abençoa, ele vai falar assim, olha, ele tem saúde, ele pode ter filhos de novo, tem saúde, ele é saudável, ele pode trabalhar e reconstruir os bens que ele perdeu de novo, mas pele por pele, e o homem blasfemará diante de ti na tua face. E Deus falou, então desce. Ele vai e coloca a lepra em Jó, a pior doença da época. Jó fica leproso e a lepra ela vai comer na cartilagem do corpo, né? Cai na ponta dos dedos da cartilagem, vai perdendo o tato, os olhos vão ficando esbranquiçados, vai perdendo o paladar e assim por diante. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele se coçava com caco, porque ele não tinha mais nem unha, a unha caiu tudo. E ele está lá naquela situação. Mas ele vê a sua esposa vindo ao seu encontro, no capítulo 2. E ele deve pensar assim, bom, perdi tudo. Eu não sei o que eu fiz, mas eu perdi tudo meus bens, perdi meus filhos. Fui cometido dessa doença que eu não vou sair vivo. Mas a minha mulher vai estar comigo até o final. Porque quando nós chegamos diante do altar, nós prometemos um ao outro. O momento da tristeza, da alegria, da prosperidade, né? Da fome, né? Nós prometemos um para o outro, da doença, da saúde, de estar junto. E ela vai estar comigo nesse final. E ela chega até uma certa altura. E eu imagino que com dificuldade ele vai olhar para ela, vai dar um sorriso no rosto, e ela vai abrir a boca, ele está esperando, ela vai falar algo para me consolar. Vai chamar de meu amor, estou com você. Nós perdemos tudo, mas estamos juntos. Pensou que ela ia falar isso. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói, né? E ela vai dizer para ele assim, Jó, abandona esse Deus e morre. E mais uma vez Jó, com muita tristeza no coração, olhando para sua esposa dizendo aquilo, para ele abandonar a Deus e aceitar a morte, ele vai olhar para ela e dizer, mulher, tu fala como uma tola, Deus não poderia fazer o bem, não poderia fazer o mal? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a mulher parte e deixa ele sozinho. Ele fica no meio da cinza, no meio do caco. Mas aí vai vir os seus amigos. Sabe aqueles amigos que quando você tem, está todo dia na sua casa, que bate nas suas costas e fala, nossa irmão, você é uma bênção, hein? Deus é na sua vida, ô irmão abençoado, porque você tem. Mas na hora que você não tem, as pessoas correm de você com medo de você pedir emprestado. Aí os amigos fogem tudo. Porque muitas pessoas só são amigos na hora que você tem, e às vezes até crente. Na hora que você mais precisa de um amigo e de um irmão para te ajudar. Talvez aquele irmão não tenha dinheiro para te ajudar a recomeçar, a reconstruir, mas ele vai estar do seu lado orando. Ele vai estar do seu lado falando assim, olha irmão, você está passando por isso, mas às vezes Deus requer algo de você, Deus vai te dar de novo, Deus vai te abençoar, mas muitas vezes não é dessa forma. A Bíblia diz que vai vir Elifaz, Bildade e Zofar, e eles vão sentar e vão fazer 7 dias de luto, sentar na cinza,
já estavam contando que Jó estava morto, já estavam fazendo luto para uma pessoa que não tinha morrido ainda, e ficaram ali sentados e observando Jó, e os dias se passaram. E quando os dias se passaram, Elifaz vai levantar e vai começar a julgar Jó, porque assim, quando nós passamos por luta, aqueles irmãos que não têm o Espírito Santo, não têm discernimento, estão na igreja, mas nem sabem o que é Deus e o que é discernimento, eles vão olhar para você e vai dizer: está em pecado, está passando por aquilo porque está em pecado, é orgulhoso, é metido. Você sempre cumprimentou todo mundo, sempre saudou todo mundo, mas você tem um jeito, ninguém é obrigado a ter o mesmo jeito que o seu, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, mas aí as pessoas nessa hora vai te acusar, e Elifaz começa a acusar, e Jó vai se justificar. Aí depois vem Zofar, Elifaz, Bildade, e começa essa acusação, e Jó se justificando. Eu imagino que Jó, o inimigo deve ter chegado para Jó, visitado Jó, nesse perrengue todo, disse: Jó, que nem aquele louvor, né? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Aí Jó responde: mas não adoro pelo que ele faz, nem pelo bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aí o inimigo: Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Aí Jó: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Vamos lá, igreja. Deus me deu, Deus levou, bendito seja. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Aleluia, dá uma salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Eu imagino que o inimigo sai. Aí vai entrar um personagem no capítulo 32 que eu achei interessante, porque enquanto os mais maduros estavam julgando, sem entendimento, sem discernir, Eliú era um jovem. E Eliú ficou observando, Elifaz, Bildade e Zofar só contrariando Jó. E ele vai entrar no meio da conversa, vai repreender os três, vai dizer: olha, até aqui eu achei que a idade era ter sabedoria, adquirir conhecimento, ser mais maduro, mas eu estou vendo que não é bem por aí. Eu, com a minha idade de jovem, eu estou vendo que eu sou mais maduro que vocês, eu sou mais inteligente que vocês, porque eu estou conseguindo observar aquilo que ele está passando. Vocês estão errados em julgar ele. E ele vai chegar, e a Bíblia vai dizer, no capítulo 32, você vai ver que eles vão se calar. E ele vai chegar até Jó com muito respeito, com muita consideração, ele vai repreender Jó. Como se fosse assim: Jó, para de se justificar. Isso vai do 32, vai o 33. E ele vai dizendo, ele vai tentar convencer Jó a procurar entender aquilo que ele estava passando. Porque nós, por mais que nós fazemos, por mais que nós buscamos, por mais que nós oramos, por mais que nós adoramos, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Muitas vezes pecamos com o nosso pensamento, com os nossos desejos. Na hora da ira, principalmente o homem no trânsito que toma uma fechada, está atrasado para trabalhar, e toma uma fechada, ou a pessoa está lá na frente dele dormindo no celular, a pessoa está lá buzinando, e é crente, está nervoso, ele acaba pecando, errando, porque nós somos falhos. As irmãs, quando brigam com o marido, aí começa a falar o que não era para falar, porque nós somos falhos. E ele estava dizendo: Jó, por mais que você está falando que você era isso, aquilo, mas você é pecador, Jó. Só procura entender.
Aí a Bíblia vai dizer que Jó começa a observar aquilo que Eliú está falando. Aí lá no capítulo 38, quando ele começa a dar a entender, no capítulo 38 Deus vai aparecer. E Deus vai falar com Jó: Jó, aonde você estava onde eu criei os céus? Jó, aonde você estava quando eu criei a terra? Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Jó, onde você estava quando eu fiz aquilo? Jó, eu sou poderoso, eu sou Deus, eu tenho o poder de matar, mas eu tenho o poder de ressuscitar novamente, aleluia. Jó, para de justificar, Jó, você não entende o que você está passando. Jó, eu fui tentado por causa de você, Jó. Satanás pediu da sua vida, Satanás atentou sobre você, e você está passando por isso, porque eu permiti, porque eu preciso provar, Jó, para os anjos, eu preciso provar para ele, que você me adora por aquilo que eu sou. Aleluias! Glória! Por quê, irmãos? Porque nós começamos a entender o trabalhar de Deus quando nós estamos na luta e na dificuldade. Porque é quando você está passando por prova que você ora. É quando você está passando por prova que você jejua. É quando você está passando por prova, você vai para o monte. É quando você está passando por prova, você lê a Bíblia. Porque quando tudo vai bem, você nem para a igreja quer vir. Quando tudo vai bem, você não pega a Bíblia, porque você tem a Netflix, a HBO para assistir, mais sei lá quantos canal, que é mais interessante do que ler a Bíblia, porque você está bem. Quando você está bem, você quer comer pizza, você quer comer comida japonesa e assim por diante, do que jejuar. Porque você vai falar: nossa, eu passei tanta fome antes, agora eu quero aproveitar. Mas esquece do jejum. E quando nós passamos por essas dificuldades e essas lutas, nós se aproximamos de Deus. Porque aí nós oramos, nós falamos com Deus, nós se abrimos, nós choramos, nós cultuamos, nós lemos e meditamos na Tua palavra. Jó, por mais que ele adorava a Deus, ele não conhecia Deus, ele foi conhecer a Deus no meio da luta, aleluia, e ele compreendeu. E quando eu e você compreende que a luta que nós estamos passando, é porque Deus quer provar para aquele que nos acusou, que nós adoramos a Ele, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é, no final vem uma recompensa, no final vale a pena. Porque a Bíblia diz que no final, Deus vai restaurar a saúde de Jó. A mulher dele vai voltar, ele não arrumou outra, foi a mesma, a mulher dele voltou, se perdoaram. Os amigos, olha que interessante, aqueles que deram de dedo, aqueles que acusaram, Deus falou que só ouviria as orações deles, se eles fossem pedir perdão para Jó. E não era só pedir perdão, não era só chegar e falar: perdão, Elton, eu errei. Não, eles tiveram que ofertar, eles tiveram que levar ouro, prata, tiveram que chegar até Jó, pedir perdão e abençoar a vida dele ainda, senão as orações deles não seriam ouvidas. E eles vieram, e a Bíblia diz que Jó, ele consegue ser abençoado e ser próspero, que vai dizer que Deus recompensa ele em dobro. O que ele tinha, agora ele vai ter em dobro. E Deus vai abençoar a sua saúde, que a sua mulher vai gerar 10 filhos de novo. E o interessante, que as suas filhas eram as mais belas que tinha na cidade. Deve ter dado dor de cabeça para Jó, enquanto gaviãozinho, né? Mas foi abençoado, foi próspero. E eu imagino que ele deve ter sentado numa mesa, junto com aqueles filhos, olhando a prosperidade agora em dobro. A saúde, porque vai falar que ele viveu mais 140 anos depois daquilo e viu até a 4ª geração. Eu imagino que ele sentou, olhou tudo aquilo, aquela bonança, aquela prosperidade. Aí foi onde ele falou: Senhor, antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos contemplam, aleluia. Vai chegar um dia que você vai olhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você vai esquecer da luta, você vai esquecer da dificuldade, você vai falar: Senhor,
Quantas vezes eu ouvi testemunho na igreja, Senhor. Quantas vezes eu ouvi os outros falar, mas hoje os meus olhos contemplam a prosperidade. Hoje os meus olhos contemplam a saúde, a cura, o milagre na minha frente. Hoje eu vejo o tamanho do seu poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus... Aleluia, Jesus, para me finalizar. Não, o pastor não chama mais eu para pregar. Irmãos, eu passei por tantos vales, porque eu ouvia muitos. Eu vou confessar para os irmãos, nunca falei em igreja nenhuma, só na minha. Quando eu me converti, eu falava que os pastores pagavam as pessoas para contar mentira no púlpito. Era assim, contar aqueles testemunhos, porque eu era terrível quando era novo. E quando eu me converti, eu passei tanto processo, que eu estou igual o Jó. Meus olhos contemplam agora, né? Antes eu via eu falar e achava que era mentira ainda. Hoje eu vejo que Deus, Ele é poderoso. O mesmo Deus que tem abençoado a minha vida vai abençoar a sua. Aleluia. Se você crê que este ano de 2023 vai ser o ano da cura, este ano de 2023 vai ser o ano da restauração, este ano de 2023 vai ser o ano de portas abertas, este ano de 2023 as bênçãos vão invadir o seu lar, aleluia. E quando chegar no final do ano, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou dar um minuto para você adorar. Se coloque em pé.